Meu nome é Klebert de França, eu sou um dos professores do Quero Desenhar e o meu personagem favorito é o Shiryu, do Saint Seiya. No início era meio difícil desenhar para mim. Eu queria desenhar assim como meu pai desenhava. Eu admirava muito o desenho dele. Ele desenhava num estilo um pouco diferente do que eu desenho hoje em dia, mas ainda assim eu achava o máximo, né? Eu via os desenhos dele, os desenhos que ele dedicou à minha mãe também, eu achava aquilo fantástico. E eu queria desenhar como ele. Só que meus pais trabalhavam bastante, ele não tinha tempo de fato para estar me ensinando a desenhar. Então eu tive que começar a aprender sozinho. Eu não sabia por onde começar. Meu pai, na realidade, nunca me ensinou nem sequer um esboço. Ele não sabia o que era um esboço. Ele era aquele típico desenhista que passava por cima de tudo e simplesmente chegava no resultado final. Hoje eu já não vejo os traços dele como tão fantástico assim, porque, poxa, eu já consegui alcançar aquele nível, já superei aquilo. Mas no início, para mim, aquilo era fantástico. Quando eu comecei a desenhar, eu sempre foquei muito no rosto, que era a minha grande dificuldade. Eu, às vezes, fazia um rosto um pouco quadrado demais, o queixo muito embaixo. Ficava desproporcional, o lado esquerdo e o lado direito ficava de fato assimétrico. E eu não sabia como que eu ia conseguir chegar em um bom resultado final, em um traço de fato perfeito como eu queria. Desde criança eu era muito fã de animes. Eu assistia Dragon Ball, assistia Yu-Gi-Oh!, Cavaleiros do Zodíaco, que era o meu anime favorito. E eu queria desenhar aqueles personagens. Poxa, eu olhava pro Seiya com a armadura de Pegasus, o Shiryu, o Yoga, e eu queria desenhar aqueles caras. Mas quando eu ia colocar no papel para tentar fazer, não ficava da forma que eu queria. Bom, eu foquei durante muito tempo no rosto, que foi a parte que eu fui tentando me especializar no início. Mas quando eu ia colocar o corpo do meu personagem, eu encontrei uma outra dificuldade. Principalmente quando eu tentava fazer uma fanart dos meus animes favoritos. Eu acabava falhando. Bom, eu já tinha alguns amigos que faziam desenho, certo? Alguns que desenhavam em estilos diferentes do que eu almejava. Mas o que acontece? Eles vinham com os desenhos deles super bem finalizados, com as suas fanarts praticamente perfeitas, muito semelhantes de fato aos animes que a gente curtia. E eu não conseguia chegar naquele resultado, então ficava para baixo, sempre para baixo. Porque eu queria estar desenhando como eles, queria estar fazendo uma fanart, conseguindo desenhar o meu personagem favorito daquele jeito que eles desenhavam, tão perfeitinho, cada coisa no seu lugar. E infelizmente eu não conseguia chegar nisso. Quando eu cheguei em casa e falei, poxa, eu quero me tornar um desenhista, eu quero viver de desenho. Quero ser um desenhista profissional. Minha mãe não me apoiou de fato, meu pai também não apoiou de imediato. Na realidade, eles não viam o desenho como um emprego ou algo que me favoreceria no mercado de trabalho. Então a primeira reação deles foi não me apoiar, foi achar que aquilo não daria futuro, que eu deveria tirar aquilo da minha cabeça, que aquilo era só um sonho de criança e que eu deveria, sei lá, seguir qualquer outra profissão, menos a que eu queria ser, que era desenhista. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui chegar no primeiro resultado final. E hoje em dia eu fico ainda mais feliz por saber que eu já me tornei aquele desenhista que lá atrás, quando eu era uma criancinha, eu admirei. Hoje em dia eu consigo desenhar o meu personagem favorito, eu posso simplesmente assistir um anime, me identificar com aquele personagem e dizer, poxa, eu vou desenhá-lo, eu consigo desenhá-lo. Isso para mim é extremamente satisfatório, porque imagine só você poder olhar para o seu personagem favorito, assistir o seu anime favorito e dizer, eu quero desenhar aquele personagem e simplesmente desenhá-lo, no instalar de dedos. Poxa, é muito, muito, muito gratificante para mim saber que hoje eu consegui chegar nesse nível e principalmente olhar para o passado e ver que aquele carinha que não conseguia desenhar nenhum rosto direito, hoje já consegue fazer personagens finalizados, coloridos, da maneira que eu queria quando eu era uma criança. Isso para mim é muito, muito gratificante. A dica que eu tenho para dar para vocês, primeiramente, é não desistir. Por mais que as pessoas possam dizer que você não vai conseguir ou que é apenas um sonho de criança. Segue em frente, foca no seu sonho e, acima de tudo, treine. Treine bastante. Se você tem um tempinho livre, desenhe. Simples assim. Não importa se o seu traço está saindo bom, se ele está regular, se você ainda não conseguiu chegar
no que você quer como resultado final. Treine todos os dias. É sempre importante que você pegue o seu lápis, pegue um papel e vá treinar pelo menos uma vez por dia. Faça um desenho uma vez por dia. Você vai ver o seu traço progredir, você vai ver o seu traço melhorar. Muito em breve você vai conseguir chegar no seu resultado final. Acima de tudo, você deve prestar bastante atenção nos seus esboços. Lembre que o esboço é o esqueleto, é a alma do teu personagem. Com um bom esboço, você vai conseguir chegar no bom resultado final. Se você atropelar essa parte, infelizmente vai ser difícil você conseguir ter um traço tão bonito ou um resultado final tão bem feito como aquele que você vê nos animes.